sobre arrependimento, e na última aula, mais precisamente, a gente conversou sobre frutos de arrependimento, né? Conceituamos algumas características de frutos de arrependimento, tentando identificar algumas características de frutos e, na realidade, tentar identificar o que é fruto de arrependimento. E aí a gente viu isso através, mais notadamente, através da pregação de João Batista, lá em Lucas 3. E após a pregação, as pessoas perguntavam para ele o que precisava fazer para obter a salvação, para obter tudo aquilo que ele estava pregando. E aí ele foi discorrendo a respeito de frutos de arrependimento e deu alguns exemplos, como bondade, honestidade, integridade, justiça, gratidão, humildade, enfim, vários exemplos de frutos de arrependimento que nada mais são do que frutos do Espírito, que está descrito lá em Gálatas 5. Só que os frutos de arrependimento estão inclusos dentro dos frutos do Espírito, que está mencionado lá em Gálatas 5. E a gente conversou sobre isso e deixamos algumas perguntinhas, né? Para tentar identificar em nossas vidas como esses frutos do Espírito são evidenciados. Como eu consigo identificar que eu estou vivendo uma novidade de vida. Porque, na realidade, frutos de arrependimento só é possível quando eu nasço em Cristo, quando eu começo a viver uma novidade de vida. E o que é novidade de vida? Nada mais é do que o convívio em mim da natureza humana, que eu nasci com ela, com a natureza divina, que é implantada em mim quando eu me converto, quando eu me batizo. E isso foi explicado por Jesus lá em João, para Nicodemos. O que significa isso? O nascer de novo, que não é aquele nascer físico de uma pessoa adulta entrar novamente na barriga da mãe, porque isso é impossível, mas é um nascimento espiritual. E aí a gente viu que nascer de novo é um nascimento espiritual. E vimos também com a pregação de Paulo lá em Romanos 6, como isso é processado no reino do Espírito, esse processo de nascer de novo. A gente morre em Cristo quando a gente desce as águas do batismo e ressurge em Cristo quando a gente sai das águas. Então, na realidade, o nascer de novo é morrer com Cristo e nascer com Cristo. Eu morro para a minha velha natureza e renasço para a minha nova natureza. E a gente deixou aquelas perguntas: quais são as evidências que essa natureza divina está dentro de mim? Quais são as evidências de que eu nasci de novo? Quais são os frutos da árvore da minha vida que têm sido produzidos? E a gente deixou essas perguntinhas para a gente pensar durante a semana, refletir, para fazer como se fosse um inventário da realidade da situação da nossa vida. Agora a gente vai tentar mostrar a diferença entre arrependimento e remorso. Tentar identificar que arrependimento é uma coisa, remorso é outra. São coisas diferentes. Isso tem que ficar muito claro dentro de nós, para que a gente consiga identificar o estágio da nossa vida nessa caminhada do arrependimento, como diz lá nos 5 6, né? Naquela escadinha do arrependimento. Então vamos lá. Como a gente tem visto, arrependimento é um lamento, é uma tristeza. Só que arrependimento é um lamento, é uma tristeza por desagradar a Deus, por ferir
a santidade de Deus. Enquanto que remorso é um lamento também, é uma tristeza também, só que é uma tristeza pelas consequências do pecado. Então, enquanto arrependimento é uma tristeza por desagradar a Deus, remorso é um lamento pelas consequências do pecado. Eu fiz até uma tabelinha que é para tentar mostrar, só que eu não sei se está muito pequenininho a fonte, está fácil de enxergar, mas aqui fica um pouco mais claro essa diferença. Qualquer coisa a gente volta para o slide da definição. Então, assim, arrependimento é uma tristeza, é um lamento por desagradar a Deus, por ferir a santidade de Deus. Enquanto que o remorso é um lamento pelas consequências do pecado. E aí é uma diferença absurda e definitiva para conceituar arrependimento e remorso, para diferenciar arrependimento e remorso. Por quê? Porque arrependimento é uma tristeza por desagradar a Deus. Arrependimento, a preocupação está em Deus. O arrependimento é uma tristeza porque o meu foco está em Deus. Por outro lado, o remorso é uma tristeza pelas consequências do pecado. O remorso, a minha preocupação não está em Deus. A minha preocupação está em mim. Porque eu estou triste porque eu estou sofrendo as consequências do meu erro. Eu estou triste porque eu tenho que viver com as consequências do meu pecado. E eu não estou triste porque eu desobedeci a Deus, porque eu desagradeci a Deus ou porque eu feri a santidade de Deus. Não, eu estou triste porque eu sofro ou estou sofrendo ou irei sofrer as consequências do pecado. Exemplo. Eu adulterei e fui pego no adultério. Enquanto no arrependimento acontece o que aconteceu na vida de Davi, lá no Salmo 51 que a gente já viu, que Davi chega para Deus e fala: eu pequei contra ti somente eu pequei. Ou seja, eu foco em Deus. Davi focou em Deus, Davi direcionou a sua tristeza, o seu lamento, a sua contrição, a sua tristeza pelo ato com Deus. Ao invés disso, poderia ser que Davi estivesse triste porque o seu adultério foi revelado. O seu adultério veio à tona, foi trazido à luz. E por isso ele fica triste por causa das consequências. Seja porque a esposa não quer mais ficar com ele, seja porque a sociedade vai o acusar, vai ter uma imagem ruim a respeito dele, porque ele cometeu um adultério, seja dificuldade por viver longe dos filhos, enfim. O fato é que a tristeza foi pelas consequências do pecado e não por ter ferido a santidade de Deus, não por ter desobedecido a, a uma ordem, a um desígnio, a uma vontade de Deus. Então, na realidade, o remorso está focado em mim. O arrependimento está focado em Deus. No arrependimento também eu encontro humildade, porque eu reconheço o meu erro e caio de joelhos diante de Deus.
no remorso também tem muitas vezes humildade, mas a humildade vem pela vergonha de eu ter sido descoberto. Enquanto no arrependimento há humildade por reconhecer as minhas falhas, por reconhecer que eu preciso de Deus, por reconhecer que eu dependo de Deus, por reconhecer que eu feri a Deus, no remorso, a humildade é porque eu fui pego pelo meu erro, eu fui descoberto, foi trazido à luz o que eu fiz. No arrependimento, há uma tristeza porque é como se eu diminuísse Deus com o meu ato, com o meu pecado. Ou seja, eu envergonhei o nome de Deus. Eu manchei o nome de Deus. Então, é como se eu tivesse diminuído a Deus na minha vida. Uma postura que vai contra aquilo que João 3:30 diz. Que eu cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Enquanto no remorso, é uma tristeza por eu ter perdido algo com o erro que eu cometi, com aquilo que eu fiz. Enquanto o arrependimento, há uma tristeza por eu ter manchado o nome de Deus, por eu ter sido responsável por manchar o nome de Deus. No remorso, há uma tristeza por eu ter, por a minha vida ter mudado e eu ter perdido algo. Então, no arrependimento, há uma tristeza por ferir a santidade de Deus. E no remorso, é uma tristeza por ferir a minha imagem. Então, o foco do arrependimento está em Deus. O foco do remorso está em mim. Então, arrependimento é um lamento por desagradar a Deus, por ferir a santidade de Deus. Arrependimento não é só ficar triste com o pecado, mas confessar, querer mudar, ter uma decisão, trilhar um novo caminho com Deus. Arrependimento tem a ver com o desejo de mudar em Deus. Arrependimento é uma decisão pessoal de mudança interior que gera mudança de atitude. Uma mudança interior que gera uma mudança exterior. Conversão. 5C. Remorso. Remorso, por outro lado, é um lamento pelas consequências do pecado. Remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral que obedecem. Remorso é uma inquietação, um abatimento da consciência ao perceber que cometeu uma falta, que infringiu uma lei, que infringiu uma conduta. Ou seja, o foco é em ter errado contra uma lei, um código moral, e não ter errado contra Deus. Então, o remorso geralmente é mais intenso que a tristeza e implica um estado de longo prazo. Então, assim, para a gente entender um pouco mais, inclusive com alguns exemplos, esse conceito essa diferença entre arrependimento e remorso, eu quero passar esse videozinho, eu até mandei já no grupo esse vídeo, mas ele é bem instrutivo, bem didático, e eu gostei muito. E se vocês me dão um feedback aí se tá passando aí, por favor. Se o áudio tá bom e se o vídeo tá bom.
E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio o meu vizinho. Eu não aguento o meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional, o chefe de telefone diz, você já fez o relatório? Você fala, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz, mas como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, saiu, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira, que é o arrependimento? Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender? A gente se vê de novo por aí, numa outra lição de guardanapo.
Deu para assistir, não? Deu? Show. Deu sim. Beleza. Então, arrependimento, a diferença entre arrependimento e remorso é essa. Arrependimento é uma tristeza por ferir a santidade de Deus, por desagradar a Deus. E remorso é uma tristeza pelas consequências do erro, pelas consequências do pecado. E o processo, o legal desse videozinho também, lá no finalzinho, ele fala que arrependimento caminha junto com conversão. E aí a gente remete àquilo que a gente já falou, que fé e crer precisam caminhar juntas, precisam andar juntas, porque arrependimento sem fé não produz consciência do perdão e da graça. E crer sem se arrepender não produz mudança de vida. Então, arrependimento produz mudança de vida, produz mudança de rota. A conversão produz mudanças de atitudes internas e depois é refletido externamente. O remorso não faz isso. O remorso não produz mudança de vida. E por isso a tendência é, com o remorso, produzir situações piores. Você tem uma tendência de querer resolver pelas próprias mãos, e aí um abismo chama outro abismo. Então essa é a grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento não é uma emoção. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma escolha, é uma decisão. Então, algumas pessoas associam arrependimento com emoções, como derramar lágrimas e sentir-se triste por ações e pensamentos errados. Tem isso no arrependimento, no processo do arrependimento. Se a gente vê lá no segundo passo, a contrição tem isso. A gente fica triste, né, mesmo. A gente fica se questionando por que eu fiz isso, como é que eu tive coragem de fazer tal coisa, como é que eu fiz essa loucura. Então tem esse processo. Agora, mais do que isso. Então, assim, dentro do processo de arrependimento, a emoção está inclusa. Então, a emoção algumas vezes acompanha o verdadeiro arrependimento. Só que é possível que uma pessoa sinta grande emoção, tenha uma grande dor, um grande sentimento a respeito do erro, como tem no remorso, derrama lágrimas, só que ela não se arrepende. Só que ela não muda de rota. Só que ela não muda de vida. Então, por isso que arrependimento não é uma emoção. Por isso que arrependimento é uma decisão. É uma escolha. E isso traz para nós uma responsabilidade. Porque eu tenho, então, a deliberação em me arrepender ou não. Então, sendo uma escolha, sendo uma decisão minha, eu posso me arrepender ou não. É uma questão de escolha. Isso não é mais forte do que você. Isso não é o seu ímpeto. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Não é algo que seja mais forte do que você. Você pode até não ter força para andar essa caminhada do arrependimento. Talvez você não tenha força suficiente para sair do mar da tristeza e ir para o próximo etapa, para o próximo degrau de confissão. Ou talvez você não tenha uma convicção do amor de Deus por você, que Deus pode e quer te perdoar, e isso ainda é difícil de você internalizar isso no teu coração. Você não consegue muitas vezes conceber que o amor de Deus vale para você também, que o perdão de Deus vale para você também.
E aí, dentro desse processo, dentro dessa dificuldade, há a oportunidade, nós temos um remédio para isso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos ajudar a nos convencer de que realmente Deus pode e quer me perdoar. Então, em todo o processo, em toda a etapa, você pode ter dificuldade. Você não está imune a isso. E aí nós temos uma ferramenta, um instrumento dado por Deus, que é o Espírito, para nos ajudar a superar todas as etapas ou todas as dificuldades que porventura a gente tem. No entanto, sempre é uma decisão nossa, sempre era uma escolha nossa. Você pode ter alguma dificuldade, algum degrau, alguma escada, algum degrau, algum passo daquela escada do arrependimento, seja na fase 1, 2, 3, 4 ou 5, pode. É possível? É. Agora, isso nunca, jamais vai ser uma desculpa nossa para não continuar subindo, porque é uma escolha nossa. Então, isso traz a nós uma responsabilidade, mostrando que arrependimento não é uma emoção, é uma decisão, é uma escolha. Então, tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E tristeza do mundo produz morte, porque a gente já falou. O remorso tem a tendência de você querer pagar o seu erro, querer compensar o seu erro, ou você querer abafar o seu erro, ou você querer minimizar o seu erro. Enquanto o arrependimento, ele te coloca de forma nua e crua diante da verdade. E aí você faz uma escolha de não medir esforços para sanar esse erro. E aí, com base nisso, a gente chega lá em 2 Coríntios. Vamos lá, abrir 2 Coríntios 7. Que é o versículo que fala exatamente dessa parte de arrependimento que traz vida. 2 Coríntios 7. A gente vai ler desde o 8, quando Paulo envia essa carta para Coríntios. E aí, no verso 8, ele diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrêssemos. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém a traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, tristeza segundo Deus produz arrependimento. Tristeza segundo o mundo produz morte. E a gente vai ver alguns exemplos bíblicos, tanto de arrependimento segundo o mundo, que produziram morte. Morte espiritual, morte física. E vamos ver também alguns exemplos de arrependimentos verdadeiros, que produziram vida. Então vamos começar com um arrependimento não verdadeiro, um arrependimento incompleto, um arrependimento que não é bíblico, através da vida de Isaú. Vamos abrir lá em Gênesis 25. Gênesis 25. A gente vai ler do verso 27 até o 34. Gênesis, capítulo 25.
Esaú é irmão de Jacó, filho de Isaque, que é filho de Abraão. E aí eles são irmãos gêmeos. E aí no verso 25 diz assim. Verso 27, desculpa. Capítulo 25, verso 27 diz assim. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço que te me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse então Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, um pouquinho mais à frente, no capítulo 27, no verso 1 a 41. Aqui fala de Isaac já nos finalmente, já quase morrendo. Ele já estava cego. E chega o momento dele abençoar os seus filhos. E aí Rebeca, junto com Jacó, tramam uma situação para que Jacó receba a bênção de Isaac no lugar de Esaú. Porque, na realidade, o direito primogenitura, como a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, dá algumas regalias, alguns privilégios ao primogênito. Então, no caso, seria para Esaú. Só que os dois tramam uma situação para que Jacó receba a bênção e não Esaú. Então, no verso 27 diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, e começa a artimanha, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos olhos por zombador. Assim trarei sobre mim a maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó,
seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Aí Isaac começa a ficar cabreiro. No 20, disse Isaac a seu filho: Como é que é isso? Como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, te apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhes disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhes também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-me, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciam. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara de Isaque de abençoar a Jacó. Tendo Jacó saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. E trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então tremeu nas bases Isaque de violenta comoção e disse: Estremeceu Isaque. Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe Isaque: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigos e mosto o apercebi. Que me serás dado fazer-me-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando-se Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerveja. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então essa é a história de Esaú e de Jacó. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de comida, por um guisado. E aí eu só queria fazer uma breve parênteses a respeito de direito de primogenitura e o que isso tem a ver conosco.
Os direitos de primogenitura eram dados aos filhos mais velhos. E esses filhos mais velhos, eles passavam a usufruir a maior parte da herança, alguns bens e regalias da herança do pai, da família. E ele exercia também um papel de responsável pela família na ausência do pai, de liderança na ausência do pai. Então, na realidade, o direito à primogenitura, que era por direito a Esaú, ele teria uma posição superior na família, uma posição de liderança. Ele teria uma porção dobrada da herança paterna. Ele receberia da herança uma porção em dobro do que os outros irmãos. E ele teria uma posição de sacerdócio da família. Ele teria uma posição de cobertura espiritual. Então, o direito de primogenitura, ele garantia uma posição superior na família. É o que diz lá em Gênesis 49. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Em Gênesis 49, verso 3. Rúben, Jacó falando para os seus filhos: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente altivez e o mais excelente em poder. Então, mostra um direito à liderança, de referência na família. O primogênito tem esse direito. Deuteronômio 21, 17, mostra que o direito de primogenitura dá uma porção dobrada ao irmão mais velho. Deuteronômio 21, verso 17. Diz assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele, uma porção dobrada de tudo aquilo que herdou, porção dobrada da herança, em relação aos seus irmãos. E também, além de uma posição de liderança, além de receber uma maior porção da herança, o filho mais velho, o primogênito, também tinha uma função de sacerdócio da família, de uma cobertura espiritual. Números 8 mostra isso. Números, capítulo 8, verso 17. Números, capítulo 8. Verso 17 e 19. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito e consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando seus filhos de Israel ao santuário. Então, o primogênito tem uma função de sacerdócio, de cobertura espiritual na família, na ausência do pai, como os levitas. Agora, o que esse direito de primogenitura tem a ver conosco? Jesus é o primogênito de Deus. Jesus é o primeiro de Deus.
Jesus é o primogênito de Deus. Então, na realidade, o direito de primogenitura de Deus, o direito à herança de Deus é de Jesus. Então, Jesus tem uma posição de liderança na família de Deus. Jesus tem uma posição de herança, de herdeiro de Deus. E Jesus tem uma posição de cobertura espiritual, de sacerdócio da família de Deus. Então, Jesus é o primogênito de Deus. Colossenses 1. Colossenses 1, verso 13. Mostrando que Jesus é o primogênito de Deus. Colossenses 1, verso 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? Ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Tudo que existe reside em Jesus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Jesus é o primogênito de toda a criação, é o primogênito de Deus, é o primogênito de entre os mortos. Então, Jesus é o cabeça, Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso dono, Jesus é o nosso líder. Em Jesus, eu tenho a liderança de Jesus para me orientar, para me mostrar o caminho, para me inspirar, para me motivar, para me ensinar. Então, em Jesus, ele é o meu líder, ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, ele é o meu cabeça. Jesus é a liderança na família de Deus, é o meu norte, é o meu foco. Jesus também é o herdeiro de Deus. Hebreus 1. Assim como Esaú teria os direitos de primogenitura de Isaac, Jesus tem os direitos de primogenitura de Deus. Já vimos a liderança de Jesus, agora vamos ver que Jesus é o herdeiro de Deus. Hebreus 1.
Hebreus 1, de 1 a 6. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez: Eu serei por pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adoram. Jesus, o primogênito, mais uma vez, de Deus. Jesus, o herdeiro, verso 2, de todas as coisas. Jesus é o herdeiro e nós, em Cristo, somos co-herdeiros. Romanos 8 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Jesus é o herdeiro de todas as coisas de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo, então em Cristo nós somos co-herdeiros de todas as coisas de Deus. Em Cristo, nós somos co-herdeiros de Deus da salvação. Romanos 6. Em Cristo não há mais separação entre homem e Deus. Então, em Cristo, nós somos herdeiros da presença de Deus. Em Cristo, nós somos herdeiros daquilo que ele conquistou na cruz. Cura, proteção, prosperidade emocional, prosperidade financeira. Em Cristo, nós somos co-herdeiros de Deus, herdeiros de todas as coisas de Deus. Jesus tem a liderança da nossa família. Jesus é o primogênito, então ele é o herdeiro, e em Cristo nós somos co-herdeiros, e Jesus é a nossa cobertura espiritual, é o sumo sacerdote. Hebreus 8, de 1 a 3 diz isso. Então Jesus tem o direito de primogenitura de Deus. Ele é nosso líder. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa ponte com Deus. Agora, Esaú, com a história de Esaú, nos mostra que o direito de primogenitura pode ser vendido. Esse direito de primogenitura não é irrevogável. É um direito nosso em Cristo. É um direito que nós temos acesso. Só que ele não é irrevogável. Ele não é eterno. Nós podemos perder esse direito. Nós podemos vender esse direito. Nós podemos trocar esse direito por outras coisas. Então nós podemos trocar essas bênçãos espirituais em Cristo de Deus por prazeres e valores desse mundo. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, vendeu o seu direito de ser uma liderança na sua família, de ser um herdeiro, de ter porção dobrada na herança de Isaac. Esaú vendeu o seu direito de dar uma cobertura espiritual
ser um sacerdócio do seu lar. Jesus conquistou isso, mas nós temos, por ser cordeiros, esse direito. Só que podemos, assim como Esaú, vender esse direito, trocar bênçãos espirituais por bênçãos materiais. Esaú chorou pelas consequências das suas ações, por ter perdido a bênção espiritual. E nós? E eu? Será que eu estou deixando Jesus ser o cabeça da minha vida? Será que eu estou permitindo que Jesus seja a liderança, seja o meu norte, seja o meu rumo? Será que Jesus tem dirigido, tem guiado, tem me mostrado o caminho, tem me ensinado? Será que eu tenho herdado as conquistas que Jesus conquistou na minha vida? Será que eu tenho usufruído das heranças que Jesus conquistou na cruz por mim? Vida abundante? Será que eu tenho experimentado prosperidade emocional, prosperidade financeira? Será que eu tenho usufruído de cura na minha vida? Será que eu tenho usufruído de livramentos? Será que eu tenho usufruído do consolo, da proximidade, da amizade com Deus? Será que Jesus tem sido um caminho que me inspira? Será que Jesus tem sido o meu guia? Será que Jesus tem sido a minha cobertura espiritual? Será que eu tenho andado protegido por Jesus? Será que Jesus tem me mostrado o caminho? Isso tudo Jesus está disponível para nós. O direito é dele. Ele conquistou. Nós, por sermos cordeiros com ele, também temos acesso. Só que, como Esaú, nós podemos trocar esses direitos. Como Esaú, nós podemos... Deixa eu voltar aqui. Podemos vender esse direito. Como Esaú, nós podemos não usufruir desses direitos. E aí, como é que está a sua e a minha vida? Eu tenho usufruído dos direitos que Jesus já conquistou para mim? Um dos caminhos é o arrependimento. Mas será que eu tenho usufruído desses direitos, de tudo aquilo que Jesus conquistou por mim na cruz? E aí é algo que a gente poderia pensar durante essa semana. Que direitos de primogenitura que Jesus tem e do qual eu tenho acesso, do qual eu não estou usufruindo, não estou vivendo? Será que eu preciso me arrepender de alguma coisa para ter acesso a isso? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Como a gente vai ver semana que vem, Esaú não se arrependeu. E aí ele chorou amargamente por ter perdido a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que Isaac conquistou e que era para ele por direito. E nós? Como é que está a sua vida nesse período aí de pandemia? Como é que está a sua vida nesse período aí? Está usufruindo as bênçãos que Jesus conquistou na cruz? Lembra, Jesus é o herdeiro de todas as coisas em Deus. Vamos abrir aí, André, por favor? Já tá liberado, Léo. Beleza. Já consegue ativar o som. Por ter avançado muito, já são 10h20, vou deixar o bate-papo para
pro nosso grupinho do WhatsApp. Quem quiser comentar, quem quiser falar, a gente conversa por lá, manda no privado aí que eu jogo lá. Só para dar tempo da gente orar e ir no banheiro para começar o culto. Só queria pedir para alguém orasse, encerrar essa reunião com uma oração sobre tudo isso que a gente falou hoje. Quem quiser orar, senão eu fecho o olho aqui, aponto aqui nos rostinhos na minha tela e decido. Marcelinho, você foi o sorteado aqui no meu dedinho. Rapaz, tinha até tirado aqui o vídeo para ninguém me achar, rapaz. Você tá vendo? Tá voltando hoje? Tem que passar. Não. Tá bom. Obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa, por ter usado o Léo, por ter nos aberto o entendimento, Pai, para cada dia, para cada promessa. Que nós não sejamos negligentes, Pai, com tudo que o Senhor já conquistou na cruz, que tudo que é de direito nosso, Pai. Não abrimos mão da nossa família, da nossa saúde, da nossa vida, do seu reino, Pai. Primeiro de tudo, Pai, que nós venhamos a ter um coração quebrantado e grato, Pai, para que possamos receber todas as bênçãos, Pai. Tudo que o Senhor já conquistou, Pai. Sonda o nosso coração, nossa mente. Abra, Pai, cada dia mais o que for possível, Pai. Todos os dias, quebranta o nosso coração. Traga o arrependimento verdadeiro, Pai. Que não venhamos a pecar contra Ti, Pai, contra as Suas promessas, Pai. A vida eterna é real, Pai. É o Seu reino, é a Sua vontade, é o Seu querer, é o Seu poder, é o Seu agir, é a Sua realidade, Pai. E hoje tomamos posse, Pai, e cada dia mais tomamos posse do Seu agir sobre nossas vidas, nossas famílias, e tudo que o Senhor tem para nós é perfeito, é agradável, que seja implantado também o seu reino nessa terra hoje, Pai, em cada um de nós. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova criatura, Pai. Que sejamos renovados e refeitos todos os dias, Pai, em nome de Jesus. E que o seu nome seja glorificado a todo tempo, Pai, pois nascemos para ser frutos abençoados do Senhor, Pai, filhos queridos e amados, todos nós somos, Pai, e que nós venhamos a entender isto, Pai, cada dia mais, com clareza, Pai. Abra a nossa mente e deixe o coração do Senhor agir sobre nós. Derrame amor, Pai, derrame amor, o amor verdadeiro, em nome de Jesus, e que venha agora abençoar a pregação que vai ter, a todos que vão assistir, os que estão em casa, os que já têm que sair daqui a pouco, em tudo, Pai. Nós venhamos ter um coração aberto e a mente aberta a Ti, Pai, em nome de Jesus. E nos dê um domingo abençoado, cheio da Sua glória, Pai, pois nascemos para ser a menina dos seus olhos, Pai. Nós somos, Pai. E que nós tenhamos consciência disso. O que faremos, Pai, sem Ti? Nada podemos fazer sem Ti. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ti. E assim abençoamos o nosso dia, a nossa casa, a nossa família e toda a nossa descendência, Pai. Assim profetizamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, pessoal. Temos 5 minutinhos aí para ir no banheiro, tomar um café. Até daqui a pouco. Damiana! Abraço. Boa semana para todos. Valeu! Até daqui a pouco. Valeu! Tchau, tchau.